Olá, oitavo ano. Hoje a nossa videoaula de correção com atividades sobre exercícios, figuras de linguagem, semântica e discurso, e também vamos corrigir a nossa segunda avaliação conceitual. O livro antigo, as páginas são 142 a 145. E para quem tem o livro novo, vai seguir a folha com atividades. Número 1. Identifique a figura de linguagem presente nos versos. É personificação, eufemismo ou hipérbole. Então, primeiro, letra A. Vagalumes enchem o ar com sua música silenciosa de luz. Escrevem no ar. Sim, não, sim, não, sim. Misteriosa cartilha azul. Então, aí nós temos uma personificação, não é? Vagalumes escrevem. Então, nós temos uma característica aí de ser humano, ok? Letra B. A garça se equilibra entre a terra e o céu, imóvel na pedra, com sua leveza sustenta o mundo. Então, nós também temos aí uma personificação. Ou, melhor dizendo, temos dois, né? Uma personificação, uma hipérbole. Olha bem, a garça se equilibra entre a terra e o céu. Personificação. Imóvel na pedra, com sua leveza, sustenta o mundo. Olha o exagero. Então, nós temos aí a hipérbole. A outra, letra C. Sei, não é lisonjeiro, mas você é do tempo em que o cruzeiro era dinheiro e eu do tempo em que relógio tinha ponteiro. Então é um eufemismo. O que é o eufemismo? É para você não quer falar que é muito velho? Então usou aí uma forma mais delicada de falar, tá bom? Número 2. No relacionamento entre amigos e colegas, há frases como as seguintes que, dependendo do contexto, podem ser consideradas inadequadas, desagradáveis, ofensivas. Reescreva-as empregando o eufemismo. Então, na letra A, você foi muito grosso. Então, como é que você deve usar? Você não foi educado, você não foi cuidadoso. Na letra B, deixe de ser burro. Poderíamos trocar. Pense, raciocine melhor. Na letra C, você está ridículo com esta roupa. Poderíamos trocar. Sua roupa está exagerada, sua roupa está inadequada. Na letra D, você só atrapalha. Poderíamos trocar por seja mais cuidadoso. Letra E, veja o seu bilhete, você é analfabeto? Então nós poderíamos colocar, veja o seu bilhete, escreva com mais cuidado. Número 3. Dê o significado dos eufemismos presentes nos seguintes ditos populares. Letra A. Cabeça não foi feita só para usar boné. Então, use a cabeça, use a inteligência, ok? Ela foi feita também para isso. Letra B. Ele tem um olho maior que o estômago. Quer dizer que a pessoa é muito gulosa, que ela come demais. Então, ela acha que tudo que ela vê, que ela quer comer e que ela dá conta. Na letra C, quem diz o que quer, ouve o que não quer. Então, você tem que ser respeitoso e pensar antes de falar. Senão você ofende alguém e a pessoa pode responder da mesma maneira. Na letra D, falou cobras e lagartos. Então, falou usando palavras ofensivas. Pode ter usado até palavrões. Isso significa cobras e lagartos. Letra E, foi buscar lã e voltou tosquiado. Então, tentou levar vantagem e acabou saindo mal. Então, quando eu falo foi buscar lã e voltou tosquiado, né? Quer dizer, você foi lá para tirar a lãzinha, né? Tirar a lã do carneiro, tosquiar essa lã, e foi você que voltou tosquiado. Você que tiraram aí de você. É a mesma coisa, né? Você queria levar vantagem sobre alguma coisa, mas acabou você se saindo mal. Agora, para a próxima questão, nós temos uma tirinha. Essa tirinha, nós temos dois ratos conversando. Então, o ratinho falou para o outro, vou ler meu poema, chama-se Hoje é um Dia Feliz. Aí o outro, que ironia. Aí ele falou, o que quer dizer? Aí ele respondeu, hoje era um dia feliz. E o que quer dizer ironia? Nada. Leia o poema que estou louco de vontade de ouvir. Então, na fala desse primeiro quadrinho aí, que é o Rato Maior, o Rato Hutter, ele anuncia a leitura de um poema da sua autoria que chama Hoje é um Dia Feliz. Então, quando ele ouve o título do poema, o Nick Nalzio comenta, que ironia. E no segundo quadrinho responde a pergunta do Rato Hutter, hoje era um dia feliz. Por que está escrito era no segundo quadrinho e esse era está aí bem destacado? Para enfatizar que o dia era feliz até aquele momento, ou seja, que a partir dali deixaria de ser feliz.
né? Até aquele momento estava ótimo, agora já não ia ser mais. Qual que é a relação entre essa mudança feita por Nick Nause no título do poema e o comentário Que Ironia feito por ele no primeiro quadrinho? Então essa mudança aí ressalta que o dia era feliz até a leitura do poema. Isto é, que o poema, apesar de se chamar Hoje é um Dia Feliz, ia fazer com que o dia se tornasse infeliz. Então ele está achando o poema do outro bem desagradável, né? Número 2. A personagem Rato Hunter não entende o que o Nick Nause quis dizer. E no terceiro quadrinho ele pergunta o que então significa ironia. Então, nesse quadrinho, o Nick disse que está louco de vontade de ouvir o poema. Olha essa expressão facial dele. Olha para a carinha dele nos 3 quadrinhos. Aí você vai concluir. Ele está mesmo com vontade de ouvir o poema, gente? Não, ele não está. Vamos justificar? Só você ver os olhos dele aí, que estão assim entreabertos, indica que ele está entediado, tá sem paciência nenhuma, tá super chateado, não tá nem um pouco afim de ouvir o poema. Letra B. Ao responder que ironia não quer dizer nada, e em seguida dizer que ele está louco de vontade de ouvir o poema, o Nick Nause usa a figura de linguagem chamada ironia. Justifique a afirmativa. Vocês lembram da ironia? Que apesar de aparentemente não querer se aprofundar aí no assunto ironia, o Nick diz o oposto do que ele está sentindo. Então ele está fazendo o uso dessa figura de linguagem. Isso é uma ironia. Letra C. O que a tira deixa claro quanto ao processo de construção da figura de linguagem chamada ironia? Então, a tira deixa claro que o efeito de ironia decorre da gente dizer ou da gente expressar o contrário do que se está pensando. Número 3. Segundo conta, no site da personagem, o Nick Nause, o Rato Hunter é um rato mutante. Ele tem o peso de um gato gordo, ele tem a capacidade digestiva de um tanque de ácido sulfúrico e ele tem o temperamento de uma motosserra desgovernada. Então pense bem nessa descrição dele. Ele é grandão igual um gato, tudo que ele come lá, que ele devora, né? Lá dentro dele é como se fosse o ácido sulfúrico, ele desmancha mesmo, ele come de tudo. E o temperamento dele, igual uma motosserra, né? Desgovernada. Então ele tem um péssimo temperamento. Com base nessa descrição dele, vamos levantar hipóteses. Então por que será que o Nick Nause afirma lá no final que ele está interessado em ouvir esse poema aí dele? Com certeza com medo do rato, né? E ele quer evitar que ele fique nervoso. Porque se ele ficar nervoso, né? O que vai acontecer aí, né? Se ele recusar em ouvir o poema, ele pode fazer alguma coisa de ruim com ele, tá bom? Agora a próxima. Vocês prestem atenção aí que temos uma figura, que é um quadro, né? Aí mostrando, que foi pintado por um autor aí chamado Roy Lichtenstein. E é um quadro, nós estamos vendo várias bolinhas vermelhas. Dentro tem uma frase escrita Roy Lichtenstein e diz escrito venha ver de perto. É uma exposição. Então as figuras de linguagem não são exclusivas da linguagem verbal. Elas podem ocorrer também em linguagens não verbais, ou até também em linguagens mistas, onde usa os dois, verbal e não verbal. Então esse anúncio aí está promovendo essa exposição do pintor, do Roy Lichtenstein, que ocorria no Museu do Rio de Janeiro. E logo abaixo vocês veem aí 2 figuras, né, que são as obras do pintor. E depois vocês respondam o que as bolas vermelhas que compõem a parte não verbal do anúncio representam. Então essas bolas vermelhas, elas representam o pontilhamento, você já deve ter trabalhado até na aula de artes, que é uma técnica, né, utilizada por esse pintor nos trabalhos dele. Então ele usa muito o pontilhamento, ele forma as figuras com pontinhos. Qual que é a relação entre o enunciado principal, onde ele fala assim, Roy Lichtenstein, venha ver de perto, com as bolas vermelhas? Que as bolas, no tamanho que elas estão aparecendo aí no anúncio, nessa propaganda, para irem lá ao museu visitar, é o resultado de você olhar bem de perto a tela do pintor. Você só vê essa técnica aí dos pontinhos se você chegar muito perto da tela. Aí eles aumentaram os pontinhos. Então aí tá brincando, venha ver de perto. Venha até aqui para ver as obras e venha ver de perto com o aumento do tamanho das bolinhas. Agora, considere uma pessoa que não conhece a pintura do Roy Lichtenstein. Não saiba como que esse pintor utilizou em alguma de suas obras essa técnica aí do pontilhismo. E não conhece nem sabe o que é. Essa pessoa seria capaz de construir o sentido de que o anunciante pretendeu construir no anúncio? Será que ele ia entender o que ele está querendo dizer com essa propaganda?
Não, né? Ela não disporia dos elementos necessários para isso, ou seja, ela não ia compreender o significado dessas bolas vermelhas no anúncio. Provavelmente ela só ia entender que é um anúncio que está divulgando uma exposição, porque ela não conhece a técnica do pontilhismo, então ela não sabe o que está falando. Número 2. É possível considerar que o enunciado principal do anúncio contém duas figuras de linguagem. Quais são elas? E justifique. Primeiro, tem uma metonímia. Ou seja, as pessoas vão à exposição ver as telas e não ver o autor. Então há uma troca aqui, né? Chama para ver o autor e não é para ver as telas dele. Então o nome do autor está empregado no lugar da obra. E há também uma hipérbole na visita à exposição. Por maior que fosse a proximidade da pessoa com a tela, por mais que ela chegar pertinho da tela, ela nunca veria as bolinhas da pintura do tamanho que estão no anúncio. Portanto, é um exagero. Você lembra quando foi falado antes que as figuras de linguagem podem aparecer tanto na forma verbal como não verbal? Então, olha aí a hipérbole nesse caso. Agora tem um anúncio aí para responder as questões de número 3 a número 5. Então, nós vemos aí uma campanha falando dia 29 de agosto, Dia Nacional de Combate ao Fumo, certo? Aí a gente olha com bastante atenção, tem aí um tamanho grande para que a gente possa ler e depois tem uma figura mais de longe, com a foto mais longe. E a gente percebe que essa propaganda é feita num poste, porque tem uma placa de pare no poste. Então vamos entender o que eles queriam com isso. O anúncio fez parte de uma campanha institucional promovida 2 dias antes do Dia Nacional de Combate ao Fumo. Qual que é a finalidade do anúncio? Ajudar a reduzir o número de fumantes. 4. Observe a imagem do anúncio. Em que lugar que ele foi colocado? Foi colocado num poste onde havia uma placa de trânsito. Que imagem que é construída? De um cigarro inteiro. Então eles formam, né, o poste com as partes do cigarro. Uma parte do poste está branca, outra parte meio amarelado, né? Tá ali parecendo um cigarro mesmo. A imagem associada ao enunciado é compatível com a finalidade do anúncio? Claro que é, né? Porque já que é uma campanha de combate ao fumo, a imagem de um cigarro num poste, e esse poste, o cigarro termina justamente onde está uma placa de trânsito escrita pare. Então tem tudo a ver, pare lá do trânsito e pare de fumar. Nós sabemos que a placa fixada no poste é um sinal de trânsito. Letra A. Que figura de linguagem se verifica na relação que há entre as placas de trânsito em geral e as normas de trânsito que elas representam? Uma metonímia, né, gente? Tá um no lugar do outro. O que a placa de trânsito quer dizer? Letra B. Interprete. O que o conjunto de elementos, um cigarro inteiro, uma placa de trânsito e o enunciado sugere? Sugere que as pessoas parem de fumar. Letra C. Que figura de linguagem o conjunto de elementos constitui, considerando-se a mensagem que se procura transmitir? Bom, como o poste representa visualmente o cigarro, e nesse novo contexto a placa de trânsito representa o apelo para não fumar, esses dois elementos nos remetem ao centro da campanha, que é de combate ao fumo. Por isso, nós entendemos que é uma metonímia, um no lugar do outro. De acordo com o contexto, a sugestão feita pelo anúncio tem um sentido de orientação, de apelo ou de ordem. Ela tem o sentido de um apelo. Ela está apelando para que as pessoas parem de fumar. Agora nós vamos fazer a correção da nossa segunda avaliação conceitual. Número 1. Assinale a única alternativa que possui a figura de linguagem conhecida como metáfora. Então a única é a letra B, onde fala sua pele é um pêssego. As outras todas estão fazendo uma comparação. Na número 2, muito bom aquele encanador colocou em nossa casa vários canos furados. Então essa frase trata-se de qual tipo de figura de linguagem? É uma ironia. Número 3, na frase, não tenho mais maisena em casa. Qual que é a figura de linguagem? É uma metonímia, né? Porque o certo, né, seria você falar não tem mais e não a maisena, mas aquele produto lá que está dentro da caixinha, né, que parece uma farinha, um amido de milho, mas não a palavra maisena. Número 4. Identifique a figura de linguagem empregada nos versos destacados. No tempo de meu pai, sob estes galhos, como uma vela fúnebre de cera, chorei bilhões de vezes com a canseira de inexorabilíssimos trabalhos. Então nós temos aí uma hipérbole. Olha, chorei bilhões de vezes, inexorabilíssimos trabalhos. Número 5. Identifique a figura de linguagem que tem na seguinte frase. O gato é preguiçoso como uma segunda-feira. Então, só essa palavrinha aí, como, já te lembra, é uma comparação.
Número 6. A figura de linguagem encontrada na frase "e o sol encantado com sua beleza sorria" é a personificação ou a prosopopeia. O sol encantado com sua beleza sorria. Né? O sol sorrindo, personificação. A número 7, nós temos aí uma tirinha, né? Então, esses senhores conversando. Um fala pro outro assim, ladrão, canalha e traiçoeiro. Aí o outro, Pois vou processá-lo por injúria, calúnia e difamação. Bom, então, indivíduo suspeito, de moral discutível e pouco confiável. Meu advogado está na linha. Ele estava com o telefone, né? Espera. Responsável por grandes verbas, conduta polêmica e, afinal, quem pode atirar a primeira pedra? Vamos, você pode fazer melhor do que isso. Homem do seu tempo que trabalha para corresponder à expectativa geral da nação? Aí ele ainda não sei se gosto do tom. Então o discurso aí de uma das personagens da tirinha foi sofrendo alterações, vocês prestaram atenção? Foram provocadas pelo uso de uma figura de linguagem muito empregada no discurso político. O Laerte, que é o autor da tirinha, construiu o efeito de humor baseado em eufemismos. Então ele foi abrandando para não ficar assim, bastante agressivo, né? Com a pessoa com quem ele estava falando. Aí ele foi mudando, falando de uma forma mais agradável ao ouvido. Então ele usou de eufemismos. Então é só, gente. Um abraço.